Grisha Jäger, o pai de duas mentes totalmente diferentes, mas que têm em comum, além do sangue, o desejo de consertar tudo, mas os métodos diferenciam, transformando tudo em um caos. Essa vontade de Grisha por liberdade pode ter sido a pior herança possível. E bom, o vídeo é sobre isso. Vamos vagar nos caminhos e ver quem foi Grisha Jäger para o anime de Shingeki no Kyojin, talvez um pouco esquecido por não ter participado tanto da série, principalmente no início, mas com certeza é um dos personagens de maior importância aqui. Só lembrar que o maior plot twist do anime veio do porão de sua casa. Mas enfim, deixa um like nesse vídeo e se inscreve, que eu vou me comprometer a fazer esse tipo de vídeo de vários outros personagens de Shingeki no Kyojin, como até já fiz do Reiner, que vou deixar na descrição para você conferir após esse vídeo. É basicamente o nascimento de uma série, e por isso, a necessidade de vocês interagir por aqui. E bom, comenta algum outro personagem que posso trazer. Grisha Jäger, na sua infância vivia com seus pais e sua irmã, mas quis o destino que ele fosse um eldiano, vivendo em Marley. Então tem todo aquele preconceito por seus ancestrais, descendentes de Ymir, por terem governado Marley no passado. Então vivem separados do povo de Marley, em um campo de concentração para eldianos, onde eram tratados que nem demônios. E longe de tantos outros privilégios que Marley tinha, ainda andavam com uma braçadeira para serem identificados e tratados como lixo assim que o marleyano batesse o olho neles. Enfim, um dia sua irmã Feyre, ao se impressionar com o dirigível, eles atravessam o portão do campo de concentração para ver esse dirigível pousar e são pegos sem permissão de estarem ali. Grisha pede para que o punam ao invés de sua irmã, e após apanhar e se encontrar com ela, descobre que ela foi morta. Grisha fica com ódio de seu pai, que além de não apresentar nenhum tipo de remorso, não parava de falar dos pecados de seus ancestrais. Grisha percebe que seu pai é uma marionete de marleyano, como quase todos os eldianos que vivem ali, e que se não fizer nada, vai ser só mais um. Mas ainda assim, se vê confuso quando seu pai pede para que Grisha não acabe matando sua própria família. Alguns anos se passam e com 18 anos, Grisha assume a clínica de seu pai e após o paciente falar sobre os restauracionistas, que seriam basicamente uma oposição a Marley, que tinha a ajuda da coruja, que era um eldiano infiltrado como marleyano, e também fala como a sua irmã realmente havia sido morta, deixada aos cães como se fosse ração. Isso motiva ele, então acaba se juntando aos restauracionistas. Ele se destaca por interpretar um pouco do idioma antigo do tempo de Ymir e acaba conhecendo Daina Fritz, que tinha o sangue real, e juntos descobrem muitas coisas sobre o rei e seus antepassados, como a história e acontecimentos que Marley omitia. Isso conecta bem Daina e Grisha, então se casam e têm um filho, Zeke, o primeiro filho de Grisha, o que nasceu numa época em que Grisha fervia seu sangue por vingança, mas Zeke é bem mais motivado ao lado racional, porém ele nasce com a pressão de herdar o Titã Bestial, o que fazia parte do plano de liberdade dos restauracionistas. Porém, esse não era bem a vontade de Zeke, e por isso ele não vai bem nos testes, e sabendo que o dia morreria por culpa de seu pai, já que os marleyanos estavam prestes a descobrir sobre os restauracionistas, ele pede para seu pai desistir. E Grisha não poupa nas palavras, vendo que Zeke mal aprendeu nada do que foi ensinado todo esse tempo. Mas para Zeke, isso era uma lavagem cerebral de alguém que não era o seu pai, no sentido que nunca foi tratado como filho, apenas uma marionete. E nesse momento, Grisha perde Zeke, após receber o apoio do atual portador do Titã Bestial, que se tornaria o pai que Zeke nunca teve. Zeke entrega Grisha, e a sua mãe também, para salvar si mesmo e seus avós. Então Grisha, Daina e todos os restauracionistas são sentenciados ao paraíso, que seria basicamente a punição ao povo de Eldia e Marley, levados a serem transformados em titãs irracionais com fluido espinhal.
e assim vagavam para as muralhas de Parades. E após todos serem transformados em titãs, inclusive Daina, Grisha vê naqueles 2 soldados de Marley os mesmos daquele dia. Que Faye, sua irmã, foi dada aos cães para morrer, e esse seria o dia do fim da vida de Grisha, mas foi o verdadeiro recomeço. Quando Eren Kruger, um dos soldados, se revela ser a coruja, o Eldiano como Marleyano, e também o portador do titã de ataque, que estava no fim de sua jornada, graças à maldição dos 13 anos, que o portador de titã viveria apenas 13 anos. Então Eren dá a missão a Grisha de se infiltrar nas muralhas, construir uma nova vida e recuperar o titã fundador, que vivia na posse da família real, desde que Calfritz levou os Eldianos e construiu as muralhas em Parades. Então ele recuperaria o fundador para que finalmente pudesse libertar o povo de Eld de Marley, para salvar Mikasa, Armin e todos os outros. Que memórias são essas? Grisha é encontrado do lado de fora da muralha Maria por Kate, aquele velho lá que é o comandante do pessoal que vai entrar na tropa de exploração. E Grisha até se espanta em ver pessoas fora da muralha. Então ele pede para que Kate o ensine um pouco sobre aquele mundo, já que Grisha dizia não lembrar de nada. Então a vida dele nas muralhas começa aqui. Ele conhece a Carla, e também por ter um conhecimento medicinal, por tomar conta da clínica de seu pai, lá em Marley, se torna um médico aqui também. Grisha realmente tinha um conhecimento bem à frente a Eren que os Eldianos viviam, e consegue até tratar de doenças que o povo de Parades nem imaginaria ter um tratamento. E tudo graças a esse conhecimento de Marley. Ele salva Carla e sua família de uma peste, logo após se casa com ela. E nasce o Eren Yeager, seu segundo filho, homenagem ao nome do Eren Kruger, a coruja. Só que o Eren nasce pombo. Enfim, o Eren Yeager, que nasceu numa época bem mais pacífica de Grisha, mas diferente de Zeke, o Eren era bem mais radical. Mas mesmo vivendo bem mais pacificamente, Grisha não tinha esquecido a sua missão, e ele conhece a localização do titã fundador, mas ele se importava muito com o Eren, que ao contrário de Zeke, onde ele pôs um peso tão grande, uma responsabilidade, Grisha não queria repetir aquilo que ele acreditava ter errado. Então, pelo Eren, ele desiste e volta para casa. A sua vida continua, e com o passar de tempos, ele continua tratando de pessoas. Em uma visita que seria a família de Mikasa, levando Eren com ele para que o Eren pudesse fazer amizades, já que ele se portava em Eren ter apenas um amigo. A história. Enfim, chegando lá, ele encontra os pais de Mikasa mortos, já que ela e sua mãe eram descendentes de asiáticos, o que não era comum, então poderiam vendê-las como escravas. E após matarem o pai de Mikasa, os sequestradores também matam a mãe dela por acidente. Grisha pede para que Eren espere em uma montanha, enquanto vai pedir uma busca policial, pois os sequestradores ainda podem estar na área. Mas quando chega lá, Eren tinha ido atrás da Mikasa, e esses dois mataram os sequestradores. Grisha obviamente se preocupa com Eren, já que ele podia ter morrido, mas essa era a natureza dele. O motivo de Grisha se preocupar tanto talvez seja a forma que criou Zeke, um arrependimento por parte dele, pelo fim que levou aquilo, tentando cuidar de Eren de uma outra forma. O Grisha se torna o pai adotivo de Mikasa. Grisha sabia que Marley preparava um ataque às muralhas, então ele preparou uma espécie de testamento, uma carta com informações a Eren, com uma foto de sua família em Marley. E enquanto escrevia, ele acha que viu Zeke adulto em seu sonho, mas na verdade Zeke estava nos caminhos junto do Eren. O que parecia uma viagem nas memórias de Eren, na verdade eram informações do futuro, sendo mandadas a Grisha. A habilidade do titã de ataque era ver as memórias dos futuros portadores desse mesmo titã. Grisha e seus dois filhos, lutando por ideais até que parecidos, uma forma de libertar esse lugar do confronto de Marley e Eldia. Essa era a herança no sangue de Grisha, mas esses dois têm ideais totalmente diferentes. Fazendo todo esse caos, Zeke acreditava que Eren sofreu uma lavagem cerebral de seu pai, e que nasceu ouvindo os planos de Grisha por mudanças.
Mas Eren recebeu tudo aquilo que Zeke não recebeu. E mesmo assim, optou por seguir o caminho que o Zeke queria fugir. O real obcecado pela liberdade ali era Eren Yeager. Então Grisha se prepara a ir pedir ajuda à família real para impedir o ataque de Marley às muralhas de Parades. Mas a família real era um bando de covardes que viviam suas vidas naquele lugar como se nada tivesse acontecendo. E foda-se, mesmo que Marley dizimasse os seus súditos, povo do seu próprio sangue, o povo que vive preso em muralhas, faltando comida, faltando liberdade, faltando a proteção da família real, mesmo assim eles não fariam nada. Ficariam apenas protegidos dentro de um buraco. Grisha se vê disposto a ter que matar para conseguir o poder do fundador, mas ele desiste do ataque. Ele não podia matar crianças, já que ele era um médico que salvava vidas. E eu nem preciso dizer o quanto Eren tá bravo com essa situação. Só ele ali sabe o que aconteceu e quanta gente morreu naquele ataque das muralhas. Agora imagina o Grisha recebendo essas memórias através da habilidade do seu titã. Eren, com um ódio tremendo, acaba influenciando Grisha para que ele não esquecesse o que veio fazer naquele lugar. Então Grisha se transforma e pega o titã fundador, matando até crianças. E após isso, em um estado de choque, suplica para que Eren mostre a ele que aquilo realmente foi para o bem da humanidade, que mostrasse a queda das muralhas, que aquele realmente era o único jeito. Mas ele só se encontra com o Zeke do futuro, através dos caminhos, e consegue se desculpar pela forma que criou ele, por não ter ficado mais tempo com ele, por colocar tanto peso em suas costas, e que Grisha amava Zeke, e assim ganha a redenção do seu primeiro filho. O que ele criou para pôr um fim em tudo, para ser a maior esperança dos Eldianos, e finalmente abraçou ele, como o pai que nunca foi, e é usado pelo segundo filho, o que ele deu amor, o que ele não errou em cuidar, assim como foi com o seu primeiro filho. E durante o ataque, ao saber que sua esposa havia sido morta pelos titãs que invadiram a muralha, ele leva Eren criança até um lugar seguro. Kate tenta segui-los, mas só vê um raio, que era a transformação titã de Eren, para que seu pai fosse devorado por ele. Assim Eren ganha o poder do titã de ataque, e também do fundador, que o Grisha tinha pegado com a família real. Eren mata o seu próprio pai, devorando ele para isso, encerrando o ciclo de Grisha nesse mundo. E esse foi Grisha Yeager, o pai do caos. É muito louco que seus filhos, ao se tocarem naquela cena do Eren sem a cabeça, deu início ao estrondo, a queda das muralhas que o Grisha queria. Mas acho que não foi lá bem como ele achou que seria. Mas mesmo que Grisha exista em 95% do anime, só em flashback, o quanto vital ele é para a história. Mas enfim, inscreva-se no canal e deixa um like e algum comentário. E pode ver também o vídeo do Reiner, que vou fazer de mais personagens, dá ideia aí de qual. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!